Tema do mês: direitos dos usuários dos planos de saúde. Como os consumidores podem saber quais serviços estão cobertos por seus planos de saúde e quais não estão? Os consumidores, eles vão saber se os serviços estão cobertos ou não pelo plano de saúde através de uma lista que é divulgada pela ANS, que está disponível no site deles, é bem fácil acesso. E a gente também tem que analisar a cobertura do plano que a pessoa contratou, que normalmente tem 5 características. A ambulatorial, que é mais para consulta, exame, a hospitalar, que é para mais cirurgia e internação, se tem obstetrícia, se tem a cobertura odontológica, ou se ele é de referência, que é uma mistura entre todas as anteriores. E cada um desses 5 segmentos, eles vão ter uma cobertura diferente, então a gente precisa analisar em conjunto o contrato que o paciente fez com a operadora e o rol da ANS. O que os usuários podem fazer se tiverem um pedido de tratamento ou procedimento negado pela operadora de plano de saúde? Bom, se os usuários do plano de saúde tiverem esse tratamento negado, eles podem tentar resolver primeiro pela via administrativa, tentar entrar em contato com a própria operadora para resolver, porque não, às vezes eles até resolvem numa conversa assim mais informal. Se não resolver, a gente pode estar entrando com uma denúncia na ANS, e se não resolver, daí a gente precisa entrar em contato com um advogado especialista em direito da saúde para a gente poder judicializar a questão. Existem regras específicas sobre período de carência e prazos máximos para atendimento a consultas, exames e cirurgias? Sim, a gente tem regras específicas para determinar essas carências. Essas carências elas têm que vir expressas, claras e bem definidas no contrato entre o paciente e a operadora de saúde. Mas geralmente são de 24 horas para procedimentos de urgência e emergência, 180 dias para qualquer outro tratamento, seja consulta, exame, cirurgia, e a gente tem um período aí de 300 dias para o que a gente chama de parto a termo, se tiver obstetrícia, que o parto a termo é o parto até a 38ª, a partir da 38ª semana de gestação. Antes da 38ª semana, a gente considera um parto prematuro e daí vai voltar para urgência e emergência, que tem o prazo de 24 horas. Quais os direitos na hora de trocar de plano de saúde ou cancelar um contrato? Os direitos na hora de trocar o contrato, eles são bem básicos, assim, porque o consumidor ele pode trocar a qualquer momento o plano de saúde. A gente só vai ter que observar algumas regras, que é se a mensalidade está em dia, se essa troca entre os planos, o plano é compatível com o outro, e se o primeiro contrato estabeleceu algum prazo mínimo para acontecer essa troca. Para cancelar, a gente vai depender de quem cancela. Se for o consumidor, a operadora tem obrigação de fornecer um comprovante por escrito do cancelamento, porque senão ela vai poder cobrar mensalidade até esse efetivo cancelamento. Então, é só ligar na operadora, comunicar que quer cancelar o plano, ver se tem alguma multa por tempo mínimo, que daí vai depender de operadoras, vai depender de contrato, caso a caso, mas ficar esperto para exigir esse comprovante de encerramento do plano. E para o cancelamento da operadora, nos planos individuais, que são os mais comuns, elas só podem cancelar em caso de fraude, que é do consumidor ter fraudado alguma informação ali do contrato, ou de inadimplemento, que é ele ter deixado de pagar a mensalidade. E esse deixado de pagar não pode ser inferior a 60 dias, então tem que ter um atraso de no mínimo 60 dias, e a operadora tem que comprovar que enviou uma carta ou um e-mail com pelo menos 10 dias de antecedência do cancelamento, comunicando o consumidor desse cancelamento. Então, não é tão fácil para a operadora cancelar unilateralmente esse contrato. A gente vai ter umas regrinhas um pouco mais específicas para outro tipo de plano, que são de adesão familiar, empresarial, mas daí, como eles são mais específicos, tem que analisar caso a caso também como se deu. O que os usuários de planos de saúde devem saber sobre reajustes nas mensalidades? A gente vai ter 2 tipos de reajustes que a gente vai ter que saber, que é o reajuste anual, que é a cada aniversário do contrato que a pessoa fez,
vai ter um reajuste. E todo ano a ANS ela avalia os dados de economia, da saúde, de quanto foi demandado e fixa um teto máximo para aquele ano. Então, todo ano esse índice muda. Até abril de 2024, esse índice é de 9 e pouquinho. Então, se passou desses 9 e pouquinho, já é considerado reajuste abusivo. A gente também tem um reajuste por faixa etária, que aí ele é mais complicadinho, porque ele tem que estar especificado em contrato de forma clara, objetiva e expressa, tem que estar escrito ali como vai funcionar por faixa etária, e eles podem ser cumulativos, tanto por faixa etária quanto o anual. Mas da faixa etária ele é limitado até os 59 anos de idade. Passou dos 59 anos de idade, não pode mais ter aumento por faixa etária. Doenças pré-existentes. Planos de saúde podem ter regras específicas para fornecer tratamento para elas? A doença pré-existente é aquela que o consumidor ele sabia que ele tinha antes de contratar o plano e ele é obrigado a informar essa doença para a operadora. Se ele deixa de informar, a operadora pode cancelar o plano de forma unilateral e daí ele não vai ter acesso a nenhum tratamento, nenhum medicamento, vai como se tivesse cancelado mesmo o plano dele sem cobertura nenhuma. Daí a gente vai ter duas regras específicas para o que a operadora pode oferecer para esse consumidor que tem uma doença pré-existente declarada, né? Ele pode oferecer o que a gente chama de agravo, que é um aumento na mensalidade proporcional ao tratamento ou medicamento que aquela pessoa vai usar para tratar a doença pré-existente, ou ele pode oferecer uma cobertura parcial temporária, que dura 24 meses, 2 anos aí, que vai cobrir somente, somente o que a doença pré-existente não exige. Então, o tratamento para a doença pré-existente especificamente, ele não vai ser coberto, mas todo o resto vai. Aí, passados esses 24 meses, a cobertura é integral, mesmo para a doença pré-existente. Quais são os direitos das gestantes em relação aos planos de saúde? Os direitos da gestante em relação ao plano de saúde, a gente vai ter que observar, como eu já tinha dito, da cobertura do plano contratado, né? Se for contratado com obstetrícia, vai cobrir tudo, desde o comecinho até o final. Então, consulta pré-natal, exame pré-natal, vai cobrir o parto de forma integral e até depois do parto, 30 dias depois do parto, a criança também tem direito à cobertura integral. Depois desses 30 dias, tem que adicionar ela como dependente, porque daí ela perde a cobertura. Mas nos primeiros 30 dias, ela faz parte dessa cobertura integral. Se a pessoa não tem o plano da obstetrícia ou se ela ainda está em prazo de carência, a gente vai tirar o pré-natal e o parto, a não ser que seja parto de urgência, que daí entra como urgência mesmo, não como parto normal. Mas a criança também vai continuar tendo cobertura integral 30 dias após o parto. A gente também pode observar outros direitos que daí são garantidos por portarias, por leis ou por normas regulatórias, que é o direito ao acompanhante, direito a ter um plano de parto, de recusar certos tratamentos, de escolher equipe médica. Então, são vários direitos aí que a gente tem que observar, porque são bastante descumpridos também. Quem regula os planos de saúde no Brasil é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Os consumidores podem procurá-la para registrar reclamações? Pode, devem, né? A ANS ela tem muitos canais de ouvidoria, de atendimento ao consumidor, que eles recebem denúncias, recebem reclamações de plano de saúde e eles realmente abrem essa denúncia e vão atrás para ver o que está acontecendo. Às vezes eles não conseguem resolver e daí a gente precisa buscar essa ajuda judicial, mas é super válido fazer essa reclamação na ANS, até para eles terem um controle, né, do que está acontecendo, estimar, passar para o órgão público como que está o cenário aí da saúde.